Boa tarde e bem-vindos à última edição deste programa que é o Boca no Trombone desta semana. Bem-vindos a este programa que é interventivo e, sobretudo, interativo. Tal como habitual, vamos trazer aqui, nesta sexta-feira, um tema que vai rever aqueles que foram os acontecimentos desta semana e tem que ver com, entre aspas, a produção de uma planta, a produção de uma erva que vamos considerá-la PRODSEC, que é como nós aqui na capital moçambicana chamamos mais cientificamente conhecida pelo nome de amaranthus. E para tal vamos contar com a participação dos nossos painelistas, obviamente os que estão aqui toda sexta-feira. Do meu lado esquerdo, a Escandação Tivana, que vai conosco analisar e dar o seu posicionamento bastante filosófico em relação a esta questão. Do meu lado direito está Fernanda Bomba, que vai também contribuir com o seu posicionamento até certo ponto político e crítico. Principalmente, o senhor em casa já sabe que na segunda parte poderá também participar com o seu comentário em relação ao tema que trazemos a debate, em relação ao tema que já estará aí na sua tela, para que possa também enriquecer o nosso debate nesta sexta-feira, que, diga-se de passagem, está muito quente na capital moçambicana. Boa tarde, Escanação Tivani, boa tarde, Fernanda Bomba, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite de participar aqui do Boca no Trombone. Vamos ao que realmente interessa. Vou começar com Nha Bomba. Nha Bomba, o que se pode dizer em relação a esta questão que tem a ver com esta planta? Primeiro, vamos começar com um aspecto que é bastante importante que seja aqui analisado antes de partir para o foco deste programa. O que se pode dizer em relação ao incentivo à produção aqui no país, em relação a políticas de produção no país? Será que realmente elas existem? Será que estamos já a começar com estas declarações que o governo fez recentemente em relação a esta planta que nós conhecemos lá, PRODSEC? Boa tarde mais uma vez pelo convite formulado para discutir acerca de um assunto que de alguma forma é de interesse nacional, um pouco pela natureza e sobretudo pela origem, pela qual o assunto em si foi vinculado. Estamos a falar de um órgão que de alguma forma está a representar de forma suprema aquilo que são os interesses nacionais, refiro cá ao governo. Ora, quando o Estado é concebido e quando se forma o governo, tem funções específicas e essas funções, de alguma forma, estão muito ligadas à questão da implementação de forma efetiva daquilo que são as diretrizes gerais desenhadas tanto pelo próprio governo como também por os outros órgãos. Portanto, a implementação dos mesmos está ao cargo do governo, por isso tem o nome cá do executivo. Exato. A isso quero chegar ao ponto que tem que ver com aquilo que chama-se de políticas públicas, que mais do que qualquer outra coisa, a finalidade das políticas públicas é resolver uma determinada situação, portanto, propondo medidas e ações concretas a se fazer para se estancar um determinado problema. E o governo, muito bem, também pode propor políticas públicas, não apenas na componente de implementação, mas também pode elaborar políticas públicas. Ora, temos aqui diríamos que uma decisão que foi tomada, que olhamos também no âmbito daquilo que são as competências do governo, tem que ver também com esse processo de elaboração das próprias políticas públicas. E num contexto de crise como este, há todo um conjunto de expectativas que se cria no sentido de toda política pública, a ser elaborada, a ser aprovada, a ser implementada, é para de forma efetiva resolver, de alguma forma, não a 100%, mas pelo menos de alguma forma melhorar, aquilo minimizar aquilo que é a situação no qual o país se encontra. Portanto, o que se espera do governo são posições como essas. É aquilo que eu já tinha me referido anteriormente, que geralmente a crise é um momento de incentivo a se trabalhar e a se pensar mais, Para dizer que em momento de crise é mais uma oportunidade para aqueles estados que ainda estão subdesenvolvidos ou ainda são, de alguma forma, nível de desenvolvimento muito baixo, muitíssimo baixo, aproveitam a crise como sendo um impulso
ok, para o desenvolvimento. Ou seja, que é em função, dentro de um contexto de crise, em que o Estado usa mais, ok, aquilo que é a sua capacidade de raciocínio. Isso fala a questão da exploração de todos os recursos humanos existentes no país. Em alguns casos até importa-se recursos humanos, muito mais para poder conceber ideias de como trazer ações concretas a se fazer para sairmos de uma determinada situação. Portanto, uma situação que no contexto moçambicano é uma situação de crise. Ora, fomos surpreendidos, ok? Todos os dois moçambicanos com decisão segundo a qual dava uma orientação de incentivo ao cultivo de tseque, ok? Cientificamente conhecido por amarantos. Ora, estamos a dizer que um Estado, ok? Um Estado reúne para sugerir o povo a comer plantas. Se fossem legumes, penso que era outra coisa. Não são legumes nem são vegetais, são plantas que um Estado senta, ok, e decide de alguma forma para que seja essa a orientação que o povo deve tomar. Eu penso que mais do que qualquer outra coisa, isso mostra a incapacidade, do ponto de vista de raciocínio, ok, do próprio governo, mais do que ter a ousadia de anunciar esse tipo de medidas. É preciso que de alguma forma mostre para que é que foi formado. Exato. É aquilo que eu estava a tentar dizer cá, que do governo, numa situação como essa, espera-se medidas concretas que aliviem a crise. Exato, mas antes de entrarmos a fundo nessa questão, vou também dar espaço à exclamação de Ivano para que possa também fazer uma análise em relação à questão que já coloquei, que tem a ver com a existência ou não de políticas que incentivem, de facto, a produção em Moçambique. Antes de entrarmos, tal como a Nhambomba já vinha começando a explorar aqui este tema que trazemos a debate, o que é que se pode dizer em relação a estas políticas de incentivo à produção? Bom, permita-me, Cornélio, agradecer a ocasião que me foi formulada, ou o convite que me foi formulado, no sentido de participar mais uma vez deste debate que diz respeito a temas que, de certa maneira, marcam a atualidade nacional. Nesse contexto, nós estamos a falar de uma questão que acaba mexendo sobremaneira com o país todo, a partir das decisões que, em algum momento, o governo vai impondo para que as diferentes massas, ou dito de outra forma, o povo assuma uma nova postura. Exato. Olha, essa questão que me coloca, em algum momento faz-me pensar ou faz-me recordar a um desafio que nos foi proposto há anos atrás, quando o povo moçambicano, a nação moçambicana, era chamada a participar de uma necessidade de produzir a partir daquilo que se chamava biocombustíveis. Há um nome que aqui da planta que se calhar éramos chamados já a cultivar, já me escapa. Mas, em algum momento nós chamava-se de facto getrofa, obrigado. Quer dizer, em algum momento nós fomos chamados a participar do cultivo da própria getrofa e se formos a ver, esse objetivo de certa maneira acabou não conhecendo aquilo que em algum momento eram os objetivos almejados. E mais uma vez, em contexto de crise, recordo-se repetidas vezes, nós falávamos aqui da crise política, falávamos da crise financeira. Quer dizer, a crise política, a crise financeira fez com que, de certa maneira, o Presidente da República aparecesse no informe sobre o Estado da Nação, dizer que, olha, o Estado da Nação é firme. O Estado da Nação é firme. E, em algum momento, recordo, o meu colega até fazia referência que, olha, o conceito de Estado da Nação é firme podia associar-se, de certa maneira, àquilo que ele chamou de sobrevivência. Portanto, num contexto em que nós hoje somos chamados a participar do cultivo daquilo que nós chamamos de tseque, estamos num contexto de demonstração, mais uma vez, do nosso caráter de sobrevivência. Quer dizer, e enquanto nós voltarmos, se calhar, ao pronunciamento do ministro das Finanças, quando ele dizia que, olha, há uma insustentabilidade do Estado pagar as suas dívidas. Quer dizer, essa questão desta nova política que em algum momento vem se associar a uma outra política falada no cultivo da getrofa, vem trazer, se calhar, uma nova postura que vai trazer aquilo que nós chamamos de percepções críticas no contexto das massas. Quer dizer, nós já não precisamos, se calhar,
nos informarmos bastante, vivermos ao lado de um jornal, vivermos ao lado de uma televisão, para percebermos que em algum momento alguma coisa nos caiu de forma escaldante e essa coisa merece, de certa maneira, uma perspectiva crítica. Quer dizer, sou chamado hoje a participar da produção e do consumo daquilo que, de certa maneira, já fez parte da minha conjuntura de vida, do meu convívio. Quer dizer, significa que estamos, de certa maneira, se calhar, escasseando de políticas claras daquilo que nós pretendemos para que o povo moçambicano não continue, se calhar, neste estado firme que foi referenciado, que o estado moçambicano, em algum momento, possa criar condições para que as suas dívidas possam ser sustentáveis. Quer dizer, o que com isso nós estamos a dizer? Mais do que nós pensarmos em dizer, olha, temos que produzir e consumir, se é uma política, quer dizer, é uma cultura tão nutritiva, que eu quero acreditar que é uma cultura tão desejada a nível nacional e internacional, é necessário que, de certa maneira, o Estado crie políticas claras para a produção desta cultura e posterior exportação da própria cultura, para que, em algum momento, nós deixemos de ser tão dependentes. Portanto, é necessário que, mais do que pensar num moçambicano simples, o Estado também comece a construir políticas mais claras, quer dizer, mega projetos que possam, se se pensou que essa cultura é tão importante, para que, de certa maneira, possa se produzir em massa e possa ser exportada. Exato. E bom, mas estamos a falar de TSEC. O governo veio a Terreio fazer menção de que é preciso investir mais na questão da produção do TSEC. Agora, a questão é essa: o que significa esta declaração? É de acordo com a escandação que é uma alternativa à situação econômica atual, é uma alternativa à questão da independência que tanto se procura, principalmente a independência econômica. Será que, no seu ponto de vista, também tem que ver com a questão da independência econômica, ou é uma declaração de incompetência, tal como se referiu um texto que foi assinado, segundo os WhatsApps aqui, pelo senhor Carlos Castelo Branco? Ora, essa questão aqui suscita diversas interpretações. Ok, portanto, não podemos afirmar aqui de forma categórica que é uma questão de incapacidade, mas nós podemos levantar aqui várias hipóteses. Uma delas é o fato de isso também ser uma estratégia do próprio governo, com forma a pressionar as entidades internacionais para liberalizar os fundos. Porque no momento em que o Estado diz que, como alternativa à alimentação, o povo deve consumir uma planta, percebe? Eu penso que isso, no olhar das entidades internacionais, pode ser vista. Será o fim. Ok, exato. Isso pode estar que é uma demonstração daquilo que é a falência do Estado e a necessidade de ter algum apoio. Portanto, é uma perspectiva. Exato. Por outro lado, tem que ver com aquilo que tem sido o rol de medidas que, de alguma forma, diríamos que, em termos analíticos, não são medidas que tenham um impacto significativo e substancial, tanto para a vida da população, como também para a economia, do ponto de vista geral. Ora, o que é que a produção do amaranto, de alguma forma, incentiva em Moçambique? Que tipo de valor acrescentado isso tem? Nenhum. Passamos a vida a dizer que não, nós importamos mais do que exportamos. Ora, para a exportação é preciso ter produtos específicos que sejam de uma apreciação internacional. Fora isso, penso que não fizemos nada. Por outro lado, o que é que o amaranto em si tem de especial que, de alguma forma, pode servir de um elemento atrativo para muitos consumidores, fora daquilo que diríamos que é a tradição do consumo da mesma. Ora, eu penso que, mais do que qualquer outra coisa, eu penso que nós africanos, por muito tempo, ficamos muito ofendidos, sobretudo como o estrangeiro olha para nós, que é mais ou menos, olha para nós como indivíduos selvagens. Mas, ora, qual é a vantagem de ser selvagem? Que ao menos a gente come carne, percebes? Agora, estamos a dizer que estamos num contexto em que não seremos nem selvagens, não estaremos também no grupo dos vegetarianos, mas vamos para o grupo dos herbívoros, percebes? Eu não sei como é que o nosso Estado, ok,
toma uma decisão como essa, uma alternativa, quer dizer, propõe ao povo, ok, que de alguma forma passe a consumir uma planta. Veja só, se prestarmos atenção para aquilo que o nosso governo do cardápio criou, ok, é mais ou menos o que é. Estamos a dizer que em momentos festivos, ou naquele momento em que estamos em confraternização, a recomendação dada pelo governo é de que temos que comer derivados de frango. Ora, no dia a dia, para o mata-bicho, o que nós temos que consumir é batata doce e mandioca. Okay? É agora, nos dias normais, fora da escola festiva, temos que consumir amarantos. Portanto, essa é que é a dieta do moçambicano que foi sugerida. Mas eu tenho imensas reservas, ok? É assumir a possibilidade de que quer dizer, esses pratos sugeridos aqui fazem parte dos mesmos governantes. Ora, eu recordo que se eles comeram isso, foram muito antes de estar nos cargos em que eles estão, ok? E mais do que isso, eles sabem na verdade o que é comer isso, percebe? É por isso que foram tão ambiciosos que quiseram chegar até o poder. Portanto, eu penso que são elementos como esse. Portanto, a recomendação é uma recomendação por parte daquilo que é a experiência, ou seja, estamos a dizer que naquela situação de sofrimento a qual eles se encontravam antes de serem grandes governantes, antes de assumirem cargos políticos, comiam aquilo. Isso é um fato, a gente não nega, nenhum deles vai negar isso, percebe? É por isso que hoje eles conseguem recomendar isso, porque sabem que é algo que eles comeram para sobreviver e não para viver. Ora, disse cá que o amaranto... Podemos assumir que se olharmos para esta perspectiva, que o moçambicano deve comer a partir de agora para sobreviver de acordo com a... Exato! E o Presidente da República já anunciou isso no ano passado, a quando do informe do Estado-Geral da Nação, quando disse que o Estado está firme, que é na verdade que o Estado estamos a sobreviver, ok? E vamos tentando tomar medidas conforme a garantir a nossa sobrevivência. Viver que não acontece em Moçambique. Portanto, estamos a dizer que, de fato, estamos numa situação agora de sobrevivência e nós não estamos a viver, ok? E o papel fundamental do Estado não é tanto que contribuir para a sobrevivência do seu povo, não. O Estado deve criar condições para que o seu povo viva dignamente. O amaranto tem alguns valores nutritivos, isso a gente não nega, mas o moçambicano vai viver de amarantos, percebes? E mais do que isso, quando é que alguém se preocupa com o valor nutritivo daquilo que come? Quando tem segurança alimentar, percebes? Como é que vai se preocupar com a nutrição dentro de um contexto em que não tens o que comer? Percebes? Então, mais do que qualquer outra coisa, é preciso criar as condições para que o nível de acessibilidade dos próprios produtos em si, que passa pela produção dos mesmos, seja efetivo, okay? Como forma a ser o próprio moçambicano, de forma individual, a dizer que não, o amaranto tem um valor nutritivo importante que eu preciso de incluir na minha dieta alimentar. Daí vai percebes? Mas não colocá-lo como sendo, de verdade, não sei, a base daquilo que vai ser a alimentação do indivíduo. Estamos a dizer cá que nos dias festivos temos que comer derivados de frango, no dia a dia temos que comer plantas, ok? E acompanhado a isso, na hora de mata-bicho temos que comer mandioca ou batata doce. Portanto, essa é que é a dieta alimentar sugerida pelo nosso governo, ok? Que faz uma negação daquilo. Eu penso que o governo deve ser extinto. Exato. É bomba muito crítica em relação a essa questão que tem a ver com o amaranto, se considerar o TSEC. Acho que a nação, o que na verdade significa esta declaração do governo, para além, obviamente, do que já terá feito menção aqui, que é uma forma de fugir à questão da limitação econômica que Moçambique vem vivendo. O que mais poderá significar esta declaração, na sua opinião? Bom, fato curioso é que, em algum momento, nós, como povo moçambicano, estamos à espera que, em algum momento, alguns resultados, se calhar, recaiam sobre nós. Nós queremos perceber, afinal de contas, quem é o culpado desta questão da crise, da crise financeira que nós estamos sujeitos hoje. Estamos a dizer aqui que, olha,
há um processo que está a correr. Enquanto nós ficamos à espera de resultados, nós ficamos, se calhar, sem saber que há um processo há um estudo que estava a correr, no sentido de percebermos, afinal de contas, existem novas culturas que podem propiciar uma vida digna do moçambicano. Quer dizer, existe um estudo a correr, que nós estávamos, se calhar, à espera dos seus resultados. Em contrapartida, há um estudo que nós não sabíamos que estava a correr e, de repente, aparece sobre nossa consciência alguns resultados que mostram que, olha, de agora em diante, é necessário que o povo moçambicano ganhe uma nova postura, ganhe uma nova consciência alimentar e comece, de certa maneira, a olhar para o Amarantos como uma nova cultura, se calhar, a maneira de como o governo moçambicano percebe, não uma cultura de sobrevivência, mas uma cultura de vivência, uma cultura de vida, uma cultura digna, que possa propiciar, de certa maneira, um ambiente digno de vida para o próprio moçambicano. Portanto, estamos aqui perante um problema, e esse problema, em algum momento, nos leva a perceber, afinal de contas, ou a pensar, se calhar de forma crítica, afinal de contas, quem fez esse estudo? Onde é que, em algum momento, que experiências, que estudos foram levantados, a partir de que, se calhar, de que ministérios? Isso, em algum momento, nós temos que perceber, porque existem órgãos que, em algum momento, são responsáveis por isso. Quer dizer, em algum momento, existem, se calhar, alguns institutos, institutos agrários que, se calhar, poderiam participar de produção de nova espécie de amarantos e que, se calhar, seria essa nova espécie de amarantos que podia propiciar uma nova postura de vida ao moçambicano. E é necessário que em algum momento se diga que, olha, segundo estudos feitos no Instituto, se calhar, Instituto Agrário de Quelimane, Instituto Agrário de Boane, Instituto Agrário de isto mais aquilo, o resultado que nós temos é que a nova cultura digna para a boa vida do moçambicano é o amaranto. Ora, mais do que nós nos apegarmos às instituições, nós queremos também acreditar que, olha, existem instituições tão grandes, universidades, existem especialistas, mais do que existirem essas instituições, existem ministérios da agricultura. Qual é quer dizer, mais do que se calhar corrermos a anunciar isso, há um papel que se deve desempenhar, que se reserva ao próprio Ministério da Agricultura. Que deve ser feito. Sim. Uma pesquisa, uma investigação. Uma pesquisa, uma investigação. Portanto, em algum momento, quando o Cornélio me coloca a questão, olha, o que é que, afinal de contas, isso significa? A coisa mais rápida que aqui, se calhar, eu poderia dizer que, olha, isso está associado àquilo que eu sempre fiz referência, à crise financeira, o informe de Sua Excelência Presidente da República, quando diz que, olha, o Estado da Nação é firme. É dentro desta firmeza que, em algum momento, nós temos que nos apegar à nova postura de vida. Quer dizer, e é uma coisa que, se calhar, até o Sua Excelência Presidente da República fez referência que, olha, 2017 é um ano de solução. E uma das grandes soluções que nós encontramos, está ligada àquilo que nós chamamos do fim das hostilidades, e isso em algum momento é de louvar. Agora, em algum momento, não sei se é possível começarmos a pensar no amaranto como uma das grandes soluções que nos foi proposto para 2017. Portanto, é necessário que em algum momento essas questões sejam, de certa maneira, bem percebidas, para que comecemos a pensar, comecemos a cultivar, e mais do que, eu sempre disse isso, mais do que ser um sujeito individual, um cidadão simples a participar da produção do amaranto, é necessário que o próprio Estado traga provas vivas de que, olha, o amaranto é uma cultura de rendimento não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Nós não podemos tão somente produzirmos para o nosso consumo, mas também temos que produzir para o próprio mercado. Estamos a falar do mercado nacional e do mercado internacional. Exato. E bom, nós podemos olhar para o amaranto Sprotseca como uma das soluções que podem ser colocadas aqui para a questão alimentar moçambicana. Há condições para isso? Ou, se nós olharmos para o contexto moçambicano, há realmente condições para isso? Ora, tentando enquadrar a decisão tomada pelo governo, olhando para aquilo que foi o informe no ano passado, eu penso que se enquadra, okay? Porque estamos a dizer cá que o Estado é um estado de sobrevivência. E quando o estado de sobrevivência, geralmente nós esperamos que as pessoas vivam bem, okay? Tenham aquela qualidade de vida que, na verdade, um humano tem direito e merece. Portanto, eu penso quanto a isso coaduna. Mas claramente que eu agora acabo me questionando. Os Estados Unidos têm apenas um Trump. Está um caos em que está. E parece que o nosso governo é formado por Trumps.
percebe? Então eu não sei qual é a situação pior, se é dos Estados Unidos que tem apenas um Trump, se é de Moçambique, percebes? Ou Moçambique que tem um governo todo formado por Trumps, percebe? Que tomam decisões que de alguma forma acabam deixando todos nós perplexos. Eu continuo a repisar que na verdade é preciso com que o Estado aproveite esta situação de crise para se reafirmar como Estado, para tomar medidas concretas, decisões concretas que sirvam como sendo fatores impulsionadores daquilo que vai ser o desenvolvimento do Estado. Okay? Porque a sobrevivência, claro, é a característica fundamental. Não precisa ser o Estado a dizer que nós temos que cultivar seca, percebes? Amarantos. Isso é uma decisão que cada família, olhando para aquilo que são as suas condições individuais, as condições do país, vai fazer uma análise daquilo que o mercado dispõe e vai olhar para aquilo que são as suas capacidades e daí toma a decisão do que comer e do que não comer, percebes? Isso não precisava ser Estado. Portanto, é um absurdo ser um governo a propor isso. Esse é o grande absurdo. Portanto, isso é algo que o moçambicano, de forma individual, pode, olhando para aquilo que são as condições, decidir consumir isso. Portanto, e mais do que isso, é chamado aqui o governo, mais uma vez, ok, que procure criar condições que vão impulsionar o desenvolvimento, o incremento em termos de produção daquilo que nós sabemos que no final do dia faz parte da dieta alimentar de todo e qualquer moçambicano. Ok? Porque não criar condições para que efetivamente se produza, do ponto de vista de incentivos como tal, e achamos que a alternativa é nos confinar a algo que historicamente, sobretudo para o conhecimento popular, não se produz, eu penso que é vergonhoso ser um Estado a sugerir isso. É muito vergonhoso. Por isso que eu estava a referir a minutos que era preciso que, se calhar, o Estado saísse e dissesse não, a partir de hoje o governo está extinto. Porque em termos de medidas concretas que de alguma forma vão aliviar aquilo que é a vida do moçambicano, a gente não assiste. Percebes? E uma decisão como essa só vem a reforçar isso. Portanto, eu não critico tanto o consumo em si do amarantos. Eu critico o fato de ser uma decisão do governo sentar numa sessão para sugerir isso. Percebe? Dentro de um contexto em que nós, como povo, a decisão que nós esperávamos era não. Descobrimos que, por exemplo, o amarantos é uma planta que pode servir, se calhar, para a produção de coisa X, pode ser transformada em coisa Y, que de alguma forma é um material ou é um produto muito apreciado, do ponto de vista internacional, como também do ponto de vista nacional. Okay? Que tipo de rendimento isso poderá criar? Portanto, aqui a preocupação, o Estado como tal, não é tanto que a sobrevivência das pessoas, a preocupação do Estado é de criar condições para que eles não tenham capacidade de poder comprar qualquer que seja o produto. Mas para isso, é preciso que o Estado preocupe-se em investir, ok, em culturas de rendimento, não tanto que para permitir, digamos, o acesso mais ou menos que liberalizado do produto, mas também para que o Estado possa ter rendimento, ok? Para evitar uma situação como essa atual em que o Estado praticamente não tem dinheiro para nada, ok? Portanto, agora ficamos também sem saber se de fato o Estado está sem dinheiro para nada ou também, se calhar, é uma estratégia, tal como eu disse no início, para que possa pressionar os doadores internacionais para que veja que de fato Moçambique há fome. Portanto, como há fome, então temos que de alguma forma liberalizar alguns fundos para criar condições para que o Estado continua a sobreviver. Portanto, eu penso que como decisão de Estado, sobretudo olhando para o órgão, ok? Que é a questão das políticas públicas, que a política pública não é uma coisa muito simples, não é uma coisa que o indivíduo em si elabora, é preciso uma equipe, ok? É preciso que o Estado, acima de tudo, é o Estado que está em frente das políticas públicas. É isso que dignifica o Estado, percebes? Então, o Estado ter tanta preguiça mental, ok, de raciocínio, ao ponto para poder sugerir algo que de alguma forma seja rentável e que tenha um impacto muito forte tanto para a economia nacional como também
para a vida dos moçambicanos, devia sugerir o consumo de plantas. Quer dizer, o nosso Estado quer nos tornar herbívoros. Okay? Eu penso que ficamos um pouco satisfeitos, pelo menos os países forasteiros dizem que nós somos selvagens, porque comemos carne, mas parece que no nosso Estado cá, essa situação não lhe é agradável. Vamos voltar na segunda parte. O senhor sabe que também poderá participar aqui do Boca no Trombone através do número que estará aí na sua tela e fazer também a sua análise em relação a essa questão que tem a ver com o consumo de amarantos. Nós estamos cientes que o conceito de seca pode não ser abrangedor, mas que amarantos poderá abranger mais pessoas em relação à sua percepção. E por isso que esperamos que o senhor, quando quer assistir o Boca no Trombone, possa comentar em torno dessa questão que tem a ver com a ideia que o Estado está a trazer a Moçambique para que possa produzir amarantos, para que possa produzir o TSEC. Voltamos na segunda parte, esperamos que o senhor possa participar. Até a segunda parte.